Olá, eu sou o professor Geisel Pires Carvalho, professor de História, e esse é o nosso canal Educa Mais Serrano. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Nesse nosso encontro de hoje, daremos continuidade ao conteúdo que trata da Era Vargas, com destaque para a passagem e trata do governo constitucional da Era Vargas, certo? Pois bem, como falamos na aula anterior, em 1930 foi instituído um governo provisório, quando depuseram o presidente Washington Luiz, e à frente desse governo estava Getúlio Vargas. Após a Revolução Constitucionalista de 1932, Getúlio Vargas convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, realizou eleições no ano de 1933, para que fosse eleita a Assembleia Nacional Constituinte. Então, as eleições de 1933, que ocorreram no dia 3 de maio, foi realizada exatamente para eleger deputados para a Assembleia Nacional Constituinte. Foram eleitos um total de 214 deputados pelo voto direto e mais 40 deputados eleitos de forma paritária, ou seja, deputados ligados à entidade classista. Um deputado ligado à entidade de trabalhadores e um deputado ligado a entidades patronais. Então, a eleição transcorreu, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, que elaboraria a Constituição de 1934. Obviamente que essa eleição ela foi realizada obedecendo a novas regras que tinham sido estabelecidas no Código Eleitoral do ano anterior. E esse Código Eleitoral instituído no ano de 1932 permitia o alistamento de mulheres para votar. Assim, as mulheres garantiam o direito ao voto, direito esse que as mulheres vinham reivindicando desde o século anterior, desde o século XIX, as mulheres vinham reivindicando pelo direito ao voto, e foi exatamente nesse governo provisório de Getúlio Vargas que as mulheres conseguiram fazer com que fosse colocado esse direito no Código Eleitoral de 1932. E é exatamente também nessa eleição que é eleita a primeira mulher deputada federal, né? Foi eleita a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz. E essa Assembleia Nacional Constituinte estava obviamente encarregada de elaborar a nova Constituição brasileira. E no dia 16 de julho de 1934 foi promulgada uma nova Constituição do Brasil. É a partir dessa Constituição que vai dar esse início ao governo constitucional de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas estava vivendo um governo provisório e a partir da Constituição vai se iniciar essa segunda fase da Era Vargas, que no caso é o governo constitucional, que é um período que vai de 1934 a 1937. Então, no dia 16 de julho de 1934, foi promulgada a nova Constituição do Brasil. Como dito, com a promulgação da nossa segunda Constituição Republicana, teve início o período constitucional da Era Vargas. E dentre as principais disposições contidas nessa nova Constituição de 1934, nós podemos destacar os seguintes pontos. Primeiro, o voto secreto. Na Constituição anterior, a Constituição de 1891, o voto era aberto. Na Constituição de 1934 foi garantido o voto secreto. Então, a eleição dos candidatos aos poderes executivo e legislativo seria feita por meio do voto secreto. Então, nessa Constituição estava garantido o voto direto, secreto e facultativo a todos os brasileiros maiores de 18 anos. Obviamente, estava fora dessa lista os analfabetos, os mendigos, os padres, soldados e pessoas judicialmente declaradas sem direitos políticos. Então, apesar de haver um avanço no sentido de garantir o voto secreto, mas muita gente continuou de fora desse direito de votar. Outro ponto que vale destacar nessa nova Constituição brasileira, o voto feminino foi garantido no Código Eleitoral do ano de 1932, mas foi ratificado, ou seja, foi confirmado o direito ao voto feminino, foi colocado na Constituição a garantia do direito do voto às mulheres, Então, o direito ao voto foi estendido às mulheres. Outro ponto, nessa Constituição foi criada uma justiça eleitoral, que já vinha sido pensada lá no ano de 1932 e na Constituição de 1934 foi também ratificada, foi garantida a criação da justiça eleitoral. Foi criado um código eleitoral lá em 1932, obviamente com uma justiça, mas o que garantia a existência de fato e de direito dessa justiça eleitoral era a Constituição, e isso foi garantido. Então foi criada uma justiça eleitoral independente
que tinha por objetivo organizar as eleições, assim como combater as fraudes, as possíveis fraudes nas eleições, né? Fraudes essas que eram muito comum nesse período que nós falamos da Primeira República, certo? Essa política controlada pelos coronéis fazendeiros, por essas elites oligárquicas dos estados, certo? Então a nova Constituição, com a criação dessa justiça eleitoral, tinha por objetivo exatamente combater essas fraudes, né, criando uma justiça eleitoral independente. Outro aspecto que foi e vale destacar nessa nova Constituição é a garantia de direito trabalhista. Então foi garantido nessa Constituição direito trabalhista, ou seja, os trabalhadores conseguiram colocar na Constituição direitos e perduram até os dias de hoje. Direitos fundamentais teriam de ser garantidos pelos empregadores a partir dessa Constituição. Por exemplo, salário mínimo, nessa Constituição de 1934, que é garantido o salário mínimo aos trabalhadores brasileiros, a jornada de trabalho não superior a 8 horas, ou seja, o trabalhador brasileiro garantia nessa Constituição o direito de trabalhar até 8 horas, além de 8 horas, o empregador é obrigado a pagar horas extras. Foi garantido também, como direito trabalhista, férias anuais remuneradas. O outro aspecto é a indenização por demissão sem justa causa, também foi garantido nessa Constituição. E foi proibido o trabalho para menores de 14 anos. Então, nós estamos hoje em 2022, mas esses direitos de salário mínimo, férias anuais remuneradas, indenização por demissão sem justa causa, tudo isso foi garantido nessa Constituição de 1934 e perdura, são direitos e perdura até os dias de hoje. Também foi garantido, foi colocado nessa Constituição o nacionalismo econômico. E o que seria isso? Ou seja, na Constituição garantia que as riquezas naturais do Brasil, como jazidas minerais e quedas d'águas com potencial para gerar energia elétrica, ficariam sob a proteção do Estado brasileiro. Ou seja, essas riquezas seriam protegidas pelo Estado brasileiro. E isso foi garantido, foi colocado nessa Constituição de 1934. Outro aspecto importante é a separação dos poderes. A separação dos poderes já estava na Constituição anterior, a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, e vai permanecer, a separação entre os poderes vai permanecer nessa Constituição de 1934. É bom lembrar isso, é bom ressaltar isso. Então, ficou mantida a separação dos poderes, ou seja, legislativo, executivo e judiciário ficaram separados, ou seja, cada poder tinha autonomia, né? Poderes não interferiam na competência do outro. Isso foi garantido nessa Constituição de 1934. Outro aspecto importante também nessa Constituição de 1934 foi a preservação do federalismo, ou seja, que já estava contida na Constituição anterior, que era a questão o federalismo quando os estados têm mais autonomia para elaborar suas leis, enfim, sua política econômica, enfim. Então, esse federalismo também foi garantido na Constituição de 1934, né? E assim como o sistema presidencialista de governo também foi mantido, né? Além de alguns capítulos, alguns pontos que estiveram nessa Constituição foram dedicados ao trabalho, à saúde, à educação, à família, enfim. Tanto nesse período da Era Vargas que vai ser criado o Ministério da Educação, né, que a educação vai ser olhada de uma forma diferente. Também um aspecto que é importante ressaltar, é que nessa Constituição ficou estabelecido na Constituição que a primeira eleição presidencial seria de forma indireta, ou seja, os próprios membros da Assembleia Nacional Constituinte que se reuniram para elaborar essa Constituição, esses membros também elegeriam o próximo presidente da República. Então seria uma eleição em que o povo não teria participação. E acontece que Getúlio Vargas já estava no poder, vai ser confirmado no poder pela Assembleia Nacional Constituinte. Então ele sai vitorioso, 175 votos a favor e 59 votos contra. Getúlio Vargas foi eleito presidente da República no dia 17 de julho de 1934. Então, uma vez eleito, Vargas vai ser empossado como presidente do Brasil, iniciando assim o seu mandato constitucional. A partir de então, Vargas governaria respaldado pela essa nova Constituição. O mandato de Vargas, que se iniciava em 1934, teria
seu término lá no ano de 1938, quando seria realizado novas eleições, né, e o próximo presidente seria escolhido de forma direta, ou seja, uma participação do voto popular, do voto direto e secreto, como havia sido garantido nessa Constituição, certo? Então, de forma indireta, Getúlio Vargas é eleito presidente da República, é empossado e dá início a um governo constitucional, que é essa segunda fase da era Vargas. Na primeira aula nós falamos do governo provisório, nesse momento agora nós estamos falando desse governo constitucional. Durante esse período, o governo vai incentivar a política econômica. Então, nesse campo econômico, o governo vai instituir uma política de incentivo às atividades industriais, abrindo linhas de crédito para a instalação de novos estabelecimentos, assim como vai estimular a criação de conselhos de companhias, de fundações, para, de uma certa forma, iniciar um debate voltado para a industrialização e a produção industrial no Brasil. Lembrando que nessa Primeira República, nesse período de 1889 até 1930, o Brasil é um país majoritariamente agrário. O Brasil é um país majoritariamente agrário, ou seja, o Brasil vive da agricultura. Produz produtos primários para exportar. E nesse momento aqui, nessa década de 30 em diante, há uma iniciativa no sentido de industrializar o país, né? E essa iniciativa ela vai se dar nesse período da era Vargas. Isso no campo econômico. No campo educacional, houve algumas metas educacionais que tentaram atingir, que tentaram ser implementadas. Por exemplo, é nesse período que vai ser estabelecido o ensino primário, público, gratuito e de frequência obrigatória. Durante esse período, nesse período, inicia-se nesse governo constitucional. Porém, de tudo isso que nós já falamos desse período e dessa Constituição de 1934, a grande novidade dessa nova Constituição era a preocupação que os constituintes tiveram com a questão social. E isso vai ser mostrada nas conquistas trabalhistas que vai se dar a partir de então. Porém, nesse período do qual estamos falando, nesse período da legalidade do governo Vargas, da legalidade porque nós estamos falando do governo constitucional, também vai haver uma intensa agitação social e política no Brasil. E nesse período, dois grupos vão se destacar, dois grupos ideológicos vão se destacar. De um lado, vai estar os integralistas, e do outro lado vai estar os aliancistas, né? Então, a Ação Integralista Brasileira, ela vai ser criada em 1934, é uma organização com característica nazi-fascista, e nós estamos falando de um período que o nazifascismo, o fascismo e o nazismo estavam predominando na Europa e, obviamente, que a Ação Integralista Brasileira se espelhava nesses grupos, né? E os integralistas defendiam alguns princípios, né? Por exemplo, entre esses princípios que eles defendiam o combate ao comunismo e ao liberalismo, defendiam o nacionalismo extremado, ou seja, priorizavam essa questão do nacionalismo, defendiam a existência de um Estado poderoso, dirigido pelo chefe da nação, em outras palavras, defendiam um Estado autoritário e defendiam uma disciplina e uma hierarquia dentro da sociedade brasileira. Então, esse era o primeiro grupo político que agitava o cenário político e social do Brasil nesse período. Porém, para fazer oposição aos integralistas, foi criada a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Né? Essa organização foi fundada em 1935 e reunia grupos de várias tendências, anarquistas, comunistas, socialistas. Também tinha princípios a defender, também defendia um programa político, né? Que era o inverso do grupo anterior. Né? Os aliancistas defendiam o combate ao capitalismo e ao liberalismo, defendiam a estatização das empresas estrangeiras, defendiam que o Brasil não deveria pagar sua dívida externa, defendiam a realização de uma ampla reforma agrária, com distribuição de terra aos trabalhadores do campo e combate ao grande latifúndio. Então, esses eram alguns princípios que defendiam os membros, os aliancistas. Então, esses dois grupos conflitavam no cenário político brasileiro nesse período desse governo constitucional da era Vargas.
Pois bem, então, como dito, a Constituição garantia que a segunda eleição, após a promulgação da Constituição, seria de forma direta, ou seja, o povo teria participação nas eleições, no resultado das eleições, votando de forma secreta, né, como havia sido garantido na Constituição. Então, de acordo com essas regras, as regras constitucionais, o mandato de Getúlio Vargas terminaria em 1938, como já dito, né? E uma vez que terminaria em 1938, então houve início a campanha eleitoral para as próximas eleições. E Vargas dava sinais de que seguiria os ritos constitucionais, né? No entanto, o que acontecia é que o Vargas preparava, organizava, arquitetava um golpe de Estado, né, para se manter no cargo. Então, e como isso vai se dar? Como isso vai acontecer? Então, em fins do mês de setembro de 1937, o Serviço Secreto do Exército vai noticiar publicamente, vai noticiar via rádio, a descoberta de um plano comunista. Esse plano foi chamado de Plano Cohen, em alusão ao líder húngaro Béla Kun, né? E esse plano, esse documento dizia que iriam acabar, o plano era para acabar com o regime democrático no Brasil, né? Bom, esse plano, na verdade, tratava-se de uma farsa tramada pelo próprio governo com a ajuda dos integralistas. Então, esse plano, uma vez divulgado, né, fez com que o Congresso decretasse um estado de emergência, um estado de guerra. E assim, em nome desse perigo comunista contido no plano, foi decretado esse estado de guerra, a polícia passou a prender adversários do governo e com isso foi construído um cenário para quebrar a normalidade constitucional brasileira. Ou seja, a Constituição que tinha sido promulgada em 1934, em 1937, essa mesma Constituição vai ser colocada em xeque a partir do anúncio desse falso plano que supostamente iria acabar com a democracia no Brasil. Se tratava de um plano cujo objetivo, na verdade, era fazer com que houvesse um golpe de Estado no Brasil e o Getúlio Vargas se mantesse no poder. Isso de fato aconteceu, certo? Então esse foi o segundo momento, né, entrada da era Vargas. O primeiro foi o governo provisório, o segundo foi o governo constitucional, que se deu de 1934 com a promulgação da nova Constituição desse ano. E durou até 1937 com o golpe de Estado, né, dado por Getúlio Vargas a partir de um plano forjado pelo governo e por seus aliados integralistas, certo? Esse era o nosso encontro de hoje. Pedimos que você deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.